estávamos agora há pouco, amém? Miqueias fica depois de Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Bem? Finalzinho do Antigo Testamento aí. Miqueias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Miqueias fica depois de Obadias, Jonas, melhor dizendo, né? Obadias, Jonas e Miqueias. E antes de Abacuque, se não me falha a memória. E antes de Naum, melhor dizendo, tá? Miqueias 2. Amém? Glória a Deus, amém? Esperar os irmãos acharem, vejo algumas pessoas procurando, pode estar havendo. Nossa irmã Pâmela já está bem adiantada, né? Está até nos auxiliando. Amém? Isso é importante, irmão, porque às vezes, né, sempre tem alguma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar, né? Ou até mesmo uma dificuldade de conhecer o livro da Bíblia. Amém? Quem puder se colocar de pé, somente quem puder. Capítulo 2 de Miqueias, versículo 1 em diante, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, ou praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam os campos, os arrebatam, se as casas as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não profetizeis, dizem eles, em algumas versões babujeis, essa palavra profetizeis, tá? Não profetizeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. E ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei, melhor dizendo, do vinho e da bebida forte, será este o tal, o profeta deste povo. Amém? Pode ser assim. Irmãos, nesse culto que a gente dedica, em segundo lugar, à família, eu pedindo a Deus uma mensagem para a família, folheando a Bíblia, né? E eu comecei a encontrar aqui mensagens sobre as famílias de Israel, né, que era o povo de Deus naquele momento. Ainda é, mas se tratando daquele momento, era o povo de Deus na terra. E eu comecei a observar que a Bíblia diz aqui que eles deitavam em seus leitos e imaginavam a iniquidade, maquinavam o mal. Quer dizer, o povo de Israel, dentre muitos
dos erros que eles cometeram, aqui no livro do profeta Miqueias, está um deles. Eles já deitavam em suas camas para dormir, pensando e maquinando fazer o mal. As outras famílias do mesmo povo de Israel, né? E a Bíblia diz que na alva do dia, eles, à luz da alva, o praticavam, porque o poder estava em suas mãos. Quer dizer, eles pensavam à noite e na claridade, antes do nascer do sol, eles já começavam a praticar esses males contra as outras famílias, com certeza menos favorecidas do povo de Israel. Por quê? Porque eles tinham o poder nas mãos. E o que Deus começou a falar comigo, desculpa, nessa mensagem sobre isso? Que hoje também, e observando os dias de hoje, a gente vê que não mudou muito a mentalidade dos governantes, daqueles que detêm, né, todo o poder em suas mãos para governar. E eles acabam também cometendo o mesmo erro que cometeu Israel aqui, porque eles estão cegos pelo pecado. O poder do dinheiro, o poder da autoridade, cega o entendimento deles. E eles pensam que podem fazer o que quiserem. Eles começam a se comportar como deuses dos povos que eles governam. É assim que está acontecendo no planeta Terra. Estão os governantes fazendo esse tipo de governo em todo o mundo. Amém? Porque eles têm o poder nas mãos. E eles acham que por isso eles vão fazer e vai ficar por isso mesmo. Quando a gente vê as reportagens, por exemplo, do governo do nosso país brasileiro, o que anda acontecendo em Brasília, né? Roubo atrás de roubo, dizem que vão caçar um, vão caçar outro, e fica aquele jogo de empurra. O que a gente sabe é que os roubos estão aí. E as pessoas, muitas delas, ainda não foram punidas. E quando algumas são punidas, e a gente observa, a gente vê que as punições são bem leves. Aquelas punições que, como se diz o ditado, é para inglês ver. Mas nós sabemos muito bem pela Bíblia Sagrada que Deus um dia, Ele há de julgar esse mundo com justiça e com juízo. Amém, amados? E ninguém vai escapar. Quando a gente começa a observar o que está se acontecendo hoje na realidade do nosso país, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente começa a observar o que o povo de Israel estava fazendo, a gente podemos entender e saber de uma coisa, que um dia Deus vai julgar também essas pessoas. Então não pense você, eles estão numa boa, eles estão roubando, não acontece nada com eles, eles roubam no Brasil e vão para o exterior, e depois que a poeira abaixa eles voltam. Saibam de uma coisa, de Deus ninguém escapa. Nunca queira ter um tesouro, uma riqueza conquistada com corrupção, com as ações das maldades. Nunca queira ter algo na sua vida conquistado com o fermento da maldade. Queira ter algo na sua vida conquistado com asmos da sinceridade e da paz. Então, continue trabalhando, continue conquistando o que Deus tem te dado com honestidade. E não fique pensando você que você vai trabalhar a vida toda e não vai ter nada. Porque nós bem sabemos que é melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Amém, amado? É melhor a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o Senhor está nos guardando para nos abençoar, do que deitarmos a cabeça no travesseiro e sabermos que a nossa hora está chegando porque estamos praticando pecado. Isso no contexto cristão, porque o cristão conhece a palavra e ele tem que saber no seu coração que de Deus ele não pode fugir. E a gente sabe que a Bíblia fala o julgamento de Deus, ele começa pela igreja, não pelo mundo. Ele vai dar início pela igreja e não pelo mundo. Então nós temos que entender que nós somos igrejas do Senhor, mas temos que dar testemunho também, porque Deus vai nos cobrar, com certeza absoluta. Se Ele cobrou aqui o povo de Israel, Ele vai nos cobrar também. Amém, irmãos? Porque nós somos igreja do Senhor. Hoje nós somos o povo do Senhor. Então, da mesma forma que Ele julgou e puniu Israel, Ele vai julgar e punir aqueles que praticam também o mal. A Bíblia fala que eles estavam cobiçando ali os campos. Amém, amados? Eles estavam tomando
as casas das pessoas, fazendo violência ao homem e à sua casa, à pessoa e à sua herança. Eles tomavam a força, ficavam pensando e maquinando: como que eu vou fazer para tomar aquela posse, para roubar aquela posse, pela força da autoridade. E como eu disse aqui, à luz do dia, ou seja, à luz da manhã, quando começava ali a raiar o dia, eles começavam já a praticar as suas maldades. Quantas pessoas hoje, quando deitam também em suas camas, ficam pensando e maquinando em suas mentes perversas como eles vão fazer o mal no dia seguinte, amados? Quantas pessoas estão pensando assim, trabalham com as suas mentes quase que o tempo todo da vida pensando em fazer o mal? Por exemplo, esses roubos que nós estamos vendo no mundo político hoje, no mundo global, pessoas que vivem maquinando como vão fazer, como vão explorar, como vão tomar. Mas, como eu disse, é melhor você estar com Deus em paz do que estar com riqueza da sua vida e perturbação de espírito. Porque as pessoas sabem, quando acontece alguma coisa com elas, elas ficam espantadas, elas já ficam pensando que é consequência do mal que elas estão fazendo. Então, amados, essa questão de se dar bem na vida com coisas alheias, tentando e buscando ter coisas alheias, isso é antibíblico. A Bíblia condena isso aí claramente. Então, se Deus tem te dado algo na sua vida, deleite-se com o Senhor naquilo que Ele te deu, mas não cobice aquilo que é do seu próximo. Não fique pensando: eu tenho que fazer de tudo para me comprar um terreno, para me adquirir uma posse, ou para me adquirir um bem, e às vezes nessa cobiça você vai passar por cima das pessoas, como estava fazendo aqui também o povo de Israel. Eles estavam pensando e tomando. Eles não apenas pensavam e maquinavam, eles tomavam a força, a base da violência, como se faz hoje em dia. Mas é melhor, amados, a gente andar com o Senhor. É melhor estar em paz com o Senhor do que querer ter o que é do próximo. Tem pessoa que às vezes ele vê um irmão prosperando. Isso acontece, porque do jeito que aconteceu no meio do povo de Israel, às vezes acontece hoje em dia também. Às vezes ele vê alguém tendo alguma coisa, ou Deus abençoando alguém, e ele passa a achar que ele tem que ter aquilo também. E às vezes Deus vai abençoar ele, mas não daquela forma, porque Deus tem a sua forma de abençoar cada um de nós. Amém, amados? Então, Deus vai dar a cada um conforme a fé de cada um, conforme Ele quer também. Porque nós bem sabemos, tem pessoas que, se elas tiverem bens, elas começam a se afastar do Senhor. Sabe por que Deus não dá muitos bens para algumas pessoas? Porque se der, elas vão desviar. Amém? Se der, elas vão se afastar. Tem pessoas que não sabem conviver com riquezas, com bens. Não sabem, se der, começam a afastar-se do Senhor, a cair na arrogância, a cair na altivez, como caiu aqui também o povo de Israel. Então, se Deus não te deu algo, saiba que Ele sabe de todas as coisas. Se Ele não te deu, é porque Ele tem o melhor para você. Agora é lógico, eu não estou falando aqui que você não deve correr atrás, que você não deve buscar a ter aquilo que Deus também libera e dá como direito para você na palavra. Mas faça isso com dignidade, com integridade, para que você seja abençoado, para que você seja, pelo Senhor, agraciado. Não para que você fique por aí andando, desfilando, como eu costumo dizer, como muitos fazem aí. Tem pessoas que estão andando na sociedade, às vezes em algumas igrejas chega até de carrão, mas está com a vida pendurada, está devendo para Deus e para muitas pessoas. E se não se arrepender a tempo, com certeza aqueles bens vão acabar redundando em mal. Por quê? Porque foram bens conquistados com injustiça, foram bens conquistados com mentira, fraude, roubo, e nós sabemos que Deus não permite isso em lugar algum, principalmente no meio do seu povo. Como eu disse aqui, a Bíblia fala que o julgamento do Senhor começará pela igreja. Então, contente-se com o que Deus te deu. Se Deus tem te dado pouco, tem te dado uma porção média ou muito, eu não sei. Contente-se com o que Ele te deu e busque a ganhar algo mais, a granjear. Mas não queira fazer isso aí atropelando, passando por cima, fraudando, falsificando, roubando, enganando. Porque com certeza, se você fizer isso aí, você vai estar colocando a sua salvação em risco. Você vai estar entregando a
sua salvação de mão beijada para Satanás, como muitas pessoas do povo de Israel aqui estavam fazendo, porque a Bíblia fala que o Senhor já estava projetando um mal para essas famílias que estavam fazendo isso. Deus já estava projetando uma desgraça, de forma que eles não teriam como ser livrados. Eles pensando em fazer o mal e fazendo, e Deus já com um projeto lá na frente para puni-los, porque ninguém pode enganar a Deus. Amém, amados? Ninguém pode passar por cima de Deus. Como eu disse aqui, a Deus ninguém pode, a Deus ninguém consegue enganar. Amém? Ninguém pode enganar o Senhor, ludibriar o Senhor. Você engana o homem, você engana as autoridades aqui da terra, você burla, você frauda, você suborna, você faz tudo isso com as autoridades aqui da terra, mas com o Senhor não tem jeito. É por isso que o cristão deve ler mensagens assim, deve observar passagens da Bíblia assim e entender que as famílias que se portaram mal foram julgadas severamente. Então Deus já estava preparando para eles um julgamento do qual eles não iriam escapar. Qual julgamento foi esse, pastor? Foi a Síria, esse país que viria e destruiria e passaria pelo reino de Israel e acabaria com o reino de Israel e levaria o reino de Israel para a Síria, cativo, porque eles desobedeceram ao Senhor. Então, a gente não pode desobedecer a Deus. A palavra, como o irmão disse aqui, ela tem que ser com sal bem temperada. Amém? A gente tem que pregar a bênção, mas tem que pregar o juízo também. Porque o crente tem que entender que ele tem limites. E ele não pode ultrapassar esses limites, como aqui estavam ultrapassando essas autoridades de Israel, se corrompendo, roubando, idolatrando. Eles estavam cometendo todo tipo de pecado que se podia cometer, todo tipo de iniquidade, perversão que se podia cometer. Estavam enganados pelo pecado, mas como eu disse aqui, Deus já havia preparado o mal para eles. Então, saiba que o mesmo Deus que tem bem para aqueles que o obedecem, tem o mal para aqueles que o desobedecem. Nós temos que entender isso aí, para nós não brincarmos com Deus, para nós não acharmos que Deus é o nosso patrão, ainda que temos que respeitar o nosso patrão, que Deus é o ser humano terreno. Não, Deus, Ele é um Deus justo. E a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque não tem para onde correr, não tem como escapar, é coisa complicada. Irmãos, todo homem de Deus que já passou uma provação de morte e sabe que estava devendo para Deus, ele sabe o que é isso, ele sabe o que ele está falando. Então, Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de salvação, mas Ele é um Deus de justiça, de julgamento severo também. A gente deve entender, para não brincarmos com o Senhor. E a Bíblia fala que eles queriam surgir um provérbio também no meio deles. Pastor, qual provérbio seria esse? Versículo de número 4. Estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Olha só, então quer dizer, haveria entre eles um provérbio. Deus dividiu as nossas propriedades e entregou aos rebeldes, aos nossos inimigos. Quer dizer, Deus deu a terra de Canaã para o povo de Israel, para eles serem um povo próspero, para eles serem um povo abençoado. Mas aí eles começaram a fazer o que queriam, como se a terra fosse deles. Não, Deus deu a terra para eles estarem ali sendo abençoados, mas o dono da terra era Deus, e eles esqueceram disso aí, e eles estavam dominando aquela terra como se fosse aquelas autoridades corrompidas, como se fosse um patrimônio pessoal e próprio. Não, tudo que Deus nos deu é dele, tudo que você tem é de Deus. Então nós temos que pensar em tudo que nós vamos fazer na nossa vida financeira, espiritual, na nossa vida familiar. A cada decisão que nós tomarmos, nós temos que pensar segundo a palavra de Deus, segundo a orientação da palavra de Deus. Por quê? Tudo vem de Deus, tudo que nós temos vem do Senhor. E se nós brincarmos com as coisas de Deus, com certeza, eu quero acreditar que nenhum aqui vai cair da mesma forma que caiu o povo de Israel.
nós podemos também ser julgados da mesma forma que foram os israelitas ali. Então pense, se você tem algo na sua vida, não fique arrogante, não fique soberbo com aquilo ali, porque nós bem sabemos que o ser humano é meio fraco de cabeça. Tem hora que ele tem pessoas que eu costumo dizer que bota R$1000 no bolso e ele começa a andar até mais alto. Ele bota até um salto, né? Tem pessoas, irmãos, que não pode ter nada. Se tiver, ele já quer pisar nos outros. Ele já quer ser, como diz aqui, altivo, orgulhoso, arrogante, soberbo. Não. Lembra disso. O que Deus te deu é para a glória dele. E se é para a glória dele, você não vai enganar, você não vai roubar, você não vai passar a perna em ninguém, você vai chegar no lugar da sua bênção que Deus tem para você, andando com integridade, com justiça e com retidão, porque nós sabemos que bem-aventurados são aqueles que são retos de coração, são justos. A Bíblia fala que o justo, ele anda na sua integridade, e bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Então Deus tem bênção para os justos. Não precisa dele correr, não precisa dele roubar, não precisa dele enganar, porque a bênção está em ele andando honestamente, andando com integridade, andando de uma forma correta, reta, porque o nosso Deus, ele é reto em todas as suas obras, ele é justo em todas as suas obras. Então nós temos que fazer tudo na medida do possível nosso, com justiça e com juízo também, analisando 2 pesos e 2 medidas, para que Deus possa olhar para aquilo que estamos fazendo e ter também nós, como seus filhos, como povo dele. Sabe por quê? Porque a igreja, nós sempre falamos isso também, ela é povo de Deus. Muitos erros que o povo de Israel cometeu no passado, muitas pessoas às vezes cometem hoje. Só mudou o tempo, só mudou a era, vamos dizer assim, que lá era a era da lei, hoje é a era da graça. Mas os demônios são mesmos. Amém? Deus é o mesmo. Satanás é a antiga serpente. Ele continua atuando. E ele quer ver você enganar. Ele quer ver você receber um suborno e aceitar. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja salvo. Ele quer ver você destruído e condenado. Então, toda pessoa que te propor algo que é para te tirar da bênção, te tirar da graça, diga não. Amém? Diga não para aquela pessoa. Diga não para Satanás, para que você possa ser achado a cada dia como um filho de Deus, e para que também os demônios possam olhar para a sua vida e ver que você não é apenas uma criatura, você é um filho de Deus, você é uma pessoa que foi remida, que foi perdoada, e uma pessoa que tem consciência da sua vida, tem consciência de quem te salvou, tem consciência do preço, do sangue que te comprou, que foi um sangue sem pecado, e você não pode decepcionar esse sangue. Você não pode fazer isso com Jesus Cristo. Se você quiser ser salvo, se você quiser ser abençoado, se você quiser ser filho de Deus, ele vai fazer como o povo de Israel fez aqui. E a Bíblia fala que eles não iriam mais passar pela terra, medindo a terra, fazendo o que queria, como eles estavam fazendo. Eles mediam, passavam o cordel na terra, vendiam, tomavam, eles mercadejavam e faziam o que queriam naquela terra. Por quê? Porque perderam a noção que a terra de Canaã era uma terra de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, eu vou mais longe: a terra e toda a sua plenitude e aqueles que nela habitam pertencem a quem? Ao Senhor. Então saiba que todo o planeta Terra pertence a Deus, e tudo que está sendo feito no planeta Terra, Deus vai tomar nota, vai tomar conta disso algum dia. Então, se você, irmão, irmã que está aqui nesta noite, representante da sua família, quer ter sua família abençoada, quer ter sua família justificada por Deus, quer ver Deus continuar livrando, quer ver Deus continuar prosperando a sua família, não dê lugar para o adversário, como deu aqui o povo de Israel. Porque a Bíblia fala no versículo 6, acompanhe comigo, olha o ponto que eles chegaram: não profetizeis, dizem eles, não profetizeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Observe bem. Já observou quando você está falando a verdade, ou pregando a verdade? Tem gente que não gosta.
O povo de Israel estava falando assim: não profetizeis isso não vai acontecer conosco, né? Observe bem, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Aí está o mal de muitas pessoas. Às vezes Deus fala para pessoas, para famílias, para todos nós, como fala sempre, né? Para mudar de vida, porque Deus com certeza quer abençoar. Então, quer dizer, o profeta Miqueias pregava. Sabe o que eles falavam? Não, isso não vai acontecer de acordo com esses versículos. Isso não vai alcançar a casa de Jacó. Tais, como diz aqui, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, versículo 7. Já notou quando você vai falar alguma coisa com uma pessoa, e às vezes você fala com amor, mas aquela pessoa acha que você está querendo prejudicar ela, né? Nossa, fulano me falou uma palavra dura. Miqueias estava pregando, e eles falavam que aquilo não iria acontecer. Esse é o problema, irmãos, das pessoas acharem que Deus é só amor, que Deus é só bênção, que Deus está esperando as pessoas por todo o tempo. Quando elas resolverem, elas vêm. E não é bem assim. Deus estava aqui mostrando o amor dele mais uma vez pela nação de Israel, quando Miqueias estava profetizando para esse povo, quando Miqueias estava falando. E eles estavam tão cegos que eles diziam que aquilo não iria acontecer, eles não seriam alcançados por aquelas palavras, por aquelas profecias de Miqueias. Foi assim que aconteceu. Mas a Bíblia diz, preste bem atenção, na parte B do verso 7: está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda na retidão. Observe bem, a palavra de Deus faz bem para quem anda reta. Uma pessoa, quando ela é reta na sua mente, nos seus atos, quando ela ouve a palavra de Deus, sabe o que ela faz? Ela gosta. Quando alguém chega e repreende ela com amor, ela agradece aquela pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa é uma enviada de Deus. Eu não estou falando que você tem que discutir com as pessoas, que você tem que falar asperamente. Eu estou falando da verdade. A Bíblia fala que Miqueias, aqui de acordo com a Bíblia, pregou toda a verdade para eles. Disse para eles que o julgamento ia chegar, que o julgamento ia alcançá-los, mas eles diziam que não. Então, a palavra de Deus, preste bem atenção, ela faz o bem para o que anda reto. No dia que um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar perto de qualquer um de nós e dizer que nós estamos errados, eu estou falando mulher de Deus, preste atenção, e homem de Deus, e dizer que nós estamos errados, nós temos que agradecer aquela pessoa. Nós temos que louvar a Deus. Por quê? Porque Deus é que enviou aquela pessoa para que nós não caiamos no buraco. Porque às vezes nós podemos estar cometendo um erro e não estamos sabendo, não estamos vendo, não estamos percebendo, ou estamos envolvidos ali com algum tipo de erro. E o amor de Deus é quando Deus envia alguém para dizer: olha, muda de vida enquanto é tempo, antes que o mal tome a sua vida e faça sua vida uma ruína. Amém? Então, a palavra de Deus, ela faz o bem para quem anda retamente. Olha a condicional aí: para quem anda retamente. Agora, para quem anda no caminho da perversidade, da iniquidade, como eu disse aqui, ela faz o mal. Ela causa destruição. Ela causa a ruína. A Bíblia fala que a soberba, ela precede o quê? A ruína, e a altivez de espírito a queda. Essas pessoas aqui, sabe também o que atrapalhou essas autoridades de Israel? Não, isso não vai acontecer. Eles se consideravam pessoas donas da verdade. Eles não ouviam nem mais aqueles por quem Deus falava que eram os profetas. Não, isso não vai acontecer. Soberba, altivez, orgulho demasiado no coração. Então, eles caíram, não foi porque Deus quis, porque Deus quer sempre abençoar, Deus quer sempre salvar, Deus sempre ama e demonstra o seu amor quando Ele está nos repreendendo. E Ele repreendeu o povo de Israel nessa época, e o povo de Israel não quis. Então, se o povo de Israel não quis a repreensão, a palavra profética de Deus, eles acabaram portando a destruição de Deus. A Bíblia fala isso. Havia idolatria, havia, como eu disse aqui, todo tipo de perversão, iniquidade, havia exploração, havia roubo, e vários fatores levaram Israel, o reino do norte, ao cativeiro na Síria. E ali foi o desmanche daquele reino, porque Deus assim havia falado. Então, preste bem atenção, vou falar e chamar a atenção da igreja novamente para esse ponto. Aqui Deus permitiu, Deus entregou
terra ao adversário e também o seu povo para ser levado para uma terra estranha. Aí a gente ouve muitas pessoas falar às vezes, e é verdade, o fulano está passando por isso, mas não é à toa não, é porque ele plantou. Nem tudo que a pessoa está passando é porque ela plantou, mas nós sabemos que alguns problemas que algumas pessoas estão passando é consequência de desobediência, é consequência de não fazer o que Deus determinou, o que Deus falou. E muitas pessoas foram alertadas 1, 2, 3, 4 vezes, mas não fizeram. Aí chegou o julgamento. Aí na hora que chega o julgamento, não adianta querer voltar atrás, porque Deus pode até perdoar, mas vai para o cativeiro. O povo de Israel, eu acredito que alguns até se arrependeram, mas eles foram para o cativeiro, eles foram julgados. Por quê? Porque quando Deus falou, eles achavam que Deus, por intermédio dos profetas, estava brincando. E Deus não brinca. Quando Deus está falando, nós temos que dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que a tua igreja ouve a voz, porque a igreja bem-aventurada é a igreja que ouve o que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito está dizendo é o que a palavra está sendo falada a você, é o que a palavra está sendo levada a você. A Bíblia pregada é o Espírito Santo falando com você, te alertando, é Deus te amando para te livrar, para que você possa andar, como eu disse aqui, em honestidade, para que você possa andar aqui no fruto do Espírito e não andar nas obras da carne, porque nós sabemos que aqueles que andam em pecado e andam nas obras da carne, para essas pessoas não tem salvação, só tem punição. Para as famílias aqui de Israel, teve condenação, teve punição, porque elas fizeram assim. Então, todas as vezes que você ouvir a mensagem do Senhor, guarde ela no seu coração, porque com certeza você vai precisar da palavra. O Espírito Santo vai te trazer a palavra, porque lá fora eles vão te oferecer também caminhos tortuosos, caminhos que, como fala Provérbios, que o fim deles conduzem à morte. Então há coisas que parecem direita, mas não é. Mas a Bíblia, ela não parece direita, ela é direita, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é um discurso político, a Bíblia não é uma promessa política dessas que eles prometem e não acontece não. A Bíblia, ela é fidedigna de toda a aceitação, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir, e se você guardar ela no seu coração, você vai ver ela se cumprir para a salvação, para a sua família ser abençoada, para a sua família ser livrada, porque tem promessa de Deus para a igreja dele, e a igreja dele não pode se abster das promessas da palavra de Deus. As famílias das igrejas evangélicas têm que voltarem à palavra de Deus. Por que eu estou falando voltarem? Porque muitas já se desviaram, muitas já se afastaram. Às vezes você entra hoje em casa de evangélico, está vendo um filme promíscuo na televisão, está vendo ali programas promíscuos na televisão. Nós temos que tirar o diabo de dentro dos nossos lares, quando ele está manifestando através da mídia, através daquilo que Deus condena, porque Satanás, ele entra sorrateiramente, ele entra de mansinho, ele vai entrando, e nessa de que não tem problema, isso não tem problema, aquilo, aí chega também o dia da punição, o dia da condenação, como chegou para o povo de Israel. E se tem algo, preste atenção, nas nossas famílias, que tem que ser tirado, e nós sabemos disso, e Deus está nos falando mais uma vez hoje, vamos ter a hombridade espiritual, a honestidade para com Deus, de tirar todo o mal da nossa casa, porque se Deus está mandando tirar, é porque Ele com certeza já está nos abençoando, só dele falar para nós tirarmos, para nós não cultivarmos a maldade, para nós não cultivarmos aquilo que é brecha do diabo atuar em nossas famílias. Tudo que você sabe que contradiz a vontade de Deus para a sua família, tire da sua família, tire da sua casa, tire o mal, não deixe o mal enraizar, não deixe o mal crescer, porque se o mal crescer, ele vai destruir. E aí vai acontecer aqui assim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então a palavra de Deus ali não fez o bem para o povo de Israel, porque eles não andaram retamente. Então se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos ver os nossos filhos, como diz lá em Salmos, a roda da mesa, a nossa mulher como a planta da videira, a nossa casa abençoada, nós temos que colocar verdadeiramente Deus no centro da nossa família, que as nossas famílias sirvam a Deus, que elas venham a servir e se curvarem diante de Deus. Não adianta, o pastor pode pregar, o Espírito Santo pode revelar, mas quem tira o mal
com certeza o adversário vai ter que sair por onde ele entrou, porque nós sabemos que o diabo só pode entrar na vida de uma pessoa, na vida de uma família, se houver brechas ali. Então, todas as brechas da nossa vida têm que ser tiradas, têm que ser repreendidas, para que não venha promover a destruição de nossas famílias. Aí no versículo 8: mas há pouco se levantou o meu povo, como inimigo além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Verso 10: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este o tal profeta deste povo. Quer dizer, eles estavam roubando a capa, roubando a roupa, eles estavam lançando fora as mães de famílias, eles estavam ali tirando a glória de Deus dos filhinhos dessas mães, eles estavam destruindo aquilo que Deus criou para ser abençoado. Trazendo hoje para a igreja, olha a responsabilidade de um líder, ou dos líderes da igreja. Nós, aqui tem representantes de famílias, tem até famílias quase que inteiras aqui praticamente. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque é uma cobrança muito grande. Há famílias aqui. E nós vimos aqui que eles fizeram todo tipo de violência aos lares, às famílias. Eles tiraram a dignidade que Deus deu para eles viverem bem na terra de Canaã. Tiraram a força. Estavam fazendo ali violência a torto e direito. Então esse povo estava destruindo. Então os pastores têm que saber o que pregam, o que ensinam as famílias. Amém, amados? Então aquilo que Deus nos mostra na palavra tem que ser falado, tem que ser pregado com amor, mas também com sinceridade. Sabe por quê? Porque, como eu disse aqui, o amor de Deus é nos revelado quando a palavra está sendo nos falada para nos abençoar. E a Bíblia diz aqui no versículo 10 que eles não iriam ficar naquela terra, porque aquela terra estava imunda. Amém? Sim, que destrói dolorosamente. Por que aquela terra estava imunda, pastor? Por causa dos pecados que ali se praticaram. E às vezes eu fico olhando hoje o planeta Terra, totalmente, os pecados que têm se cometido no planeta Terra. O planeta Terra está imundo. O planeta Terra está sujo pelo pecado que se pratica, das autoridades, das pessoas que estão envolvidas com o pecado. Mas nós devemos saber que um dia Deus vai vir aqui neste lugar, de alguma forma ou de outra. Eu não quero entrar aqui em detalhes da vida de Cristo, porque eu sei que um dia Ele vai vir aqui nessa terra, da mesma forma que Ele tirou o povo de Israel dali por causa do pecado. Ele vai destruir todos os pecadores desta terra. E aqueles que estiverem esperando pelo Senhor na sua vida, esses não vão ser destruídos. Por quê? Porque esses serão levados dessa terra. Preste bem atenção a uma promessa de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 10: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. A terra de Canaã era lugar de descanso. Começou a pecar, já não é mais. Então tudo que é bênção de Deus, começou a pecar, já não é bênção mais. É por isso que nós temos que tirar todo o mal diante dos nossos olhos, da nossa vida, das nossas famílias. Porque se está pecando, o que era bênção já não é mais. Deus deu para eles uma terra para eles descansarem. Deus deu para eles uma terra para eles desfrutarem. Deus deu para eles uma terra para eles se deleitarem, não deu? E olha o que acabou acontecendo. Agora veio a destruição. Por quê? Porque eles mesmos semearam aquela destruição. Eles mesmos agora seriam lançados fora. E olha só o versículo 11, uma outra indicação aqui: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei no vinho da vida forte, será este tal o profeta deste povo. Quer dizer, os profetas profetizando bênção enquanto a desgraça estava no meio do povo, pessoas falando de prosperidade enquanto o povo estava em pecado. Meus amados, hoje nós não podemos achar que é diferente. Jesus Cristo está bem perto, o planeta Terra está divulgando a vida de Cristo, e muitas pessoas estão dizendo: a paz
nossos corações. Mas o tempo externamente é um tempo de guerra, amém? É um tempo de crise econômica na terra, é um tempo de crise nas famílias da terra, e nós precisamos de perceber isso, porque tem muitas pessoas pregando uma coisa, sendo que nós estamos preparados, aqueles que estão ouvindo a palavra corretamente, para outra coisa, e às vezes as pessoas estão pensando, quem é que está pregando a verdade? Quem é que está falando a verdade? E aqui havia profetas falsos no meio do povo de Israel, dizendo para eles de prosperidade, enquanto que o Senhor já estava enviando ali o julgamento nas portas. Então, quando alguém quiser te enganar, quando alguém quiser falar uma mentira para você, no seu coração, não aceite aquilo ali. Sabe por quê? Porque da mesma forma que havia falsos profetas pregando para eles uma mentira, e há uma possibilidade desses profetas também aqui estarem pregando a troco de bebida forte e moço, porque provavelmente alguns deles já deveriam estar embriagados. Olha só a nossa desgraça que pode acontecer. E lá em Tessalonicenses, a Bíblia fala que no fim dos tempos também, muitas pessoas diriam: paz, paz, aonde não há paz. Então cuidado, eu não estou, pastor, hoje é culto da família, o senhor aterrorizou com essa mensagem? Não, longe de mim. Aqui é para você santificar a sua casa, a sua família, a sua vida, para você se pautar na palavra de Deus, para você não olhar nem para os lados, nem para trás, nem para aqueles que não estão querendo seguir com Jesus, nem para aqueles que já se desviaram de Jesus. É para você continuar caminhando com as pessoas que você está vendo, que está buscando, que está orando, que está esforçando-se para viver na verdade, porque o que vai entrar no céu não é uma lavada de pessoas, não é uma grande quantidade de pessoas. Os que vão subir é aqueles que verdadeiramente estão guardando a palavra da profecia deste livro em seus corações. Esses são os que irão subir. Os outros não. Nós não podemos ficar olhando para o A, para o B. Igreja tal mudou a forma de cultuar. Igreja tal agora mudou, agora lá é culto escuro, é culto discoteca, meus amados. Eu não sigo. Nós não podemos seguir a doutrina dos homens. A Bíblia fala que no fim dos tempos haveria um abandono da sã doutrina. Então isso é normal acontecer por parte de muitos. Mas nós não poderemos, se fizermos algo com o Senhor, não podemos, nós dizer, abandonar a palavra de Deus. Fique no lugar que você está, fique da forma que você estiver, porque é dessa forma que Deus vai te abençoar. Agora vamos para Miqueias 7, último versículo encerrado dessa mensagem. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Miqueias 7, versículo 7, é a palavra na qual o Senhor vai encerrar, está colocando no meu coração para encerrar essa mensagem. Miqueias 7, mesmo livro, versículo 8, 7 melhor dizendo, diz assim, Miqueias 7, 7, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, olha só o que o profeta disse. Então, isso aqui é um exemplo para nós. Diante de toda aquela perversidade, não havia nenhuma pessoa que pudesse confiar, perversão, mentira, roubo, exploração. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Preste bem atenção. Independentemente do que está acontecendo lá fora, essa é uma palavra também para você guardar. Olha o que diz o profeta. Eu, porém, mediante a tudo que estava acontecendo, um cenário de perversão, onde o demônio estava deitando para lá e para cá, autoridades pervertidas, pessoas se entregando ao mal. Eu, porém, olharei para quem? Para o meu Senhor. Então nós temos que olhar para o Senhor, confiar no Senhor, não é no que as pessoas estão fazendo. Eu não posso ser movido pelo que está acontecendo lá fora, eu tenho que ser movido por Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que olhar para Deus. E ele diz, eu esperarei. Quer dizer, nós temos que esperar. A igreja está hoje também numa posição de espera. Você tem que esperar, nós temos que esperar no Deus da nossa salvação, porque Ele está nos ouvindo. Ele diz aqui, ó, e o meu Deus me ouvirá. E eu digo que aqueles que estão perseverando, Deus já está te ouvindo. Então, se você está perseverando, se você, quando olha as coisas lá fora, percebe que é algo maligno, que é algo perverso, que é algo que está acontecendo, porque a Bíblia diz que ia acontecer, mas no seu coração, você está fechado com o Senhor, você está abraçado com o Espírito Santo.
você está com o Espírito Santo dentro da sua alma, você com certeza está como o profeta aqui. Ele profetizou, ele tentou fazer o povo converter, mas o povo não quis. Aí o que ele fez? Ele mesmo iria esperar no Senhor. Então espere no Senhor, não espere no homem, espere em Deus. Porque se você confiar e esperar no Senhor, com certeza Ele há de não apenas te ouvir, Ele vai te buscar e te levar desse mundo de tristeza, de corrupção, mundo de pecados, mundo que às vezes a gente olha assim e fala: meu Deus, como é que vai ser os meus filhos nesse mundo? Pessoas que têm os filhos pequenos, eu já não tenho filhos pequenos mais, mas tenho filhos já numa fase também complicada, que é de adolescência. Então a gente fica pensando: meu Deus, o que vai ser dos nossos filhos? Mas quando a gente guarda o Senhor também nos guarda do mal que vai vir sobre o mundo. Então guarde o Senhor no seu coração, para que Ele te guarde do mal que virá sobre essa terra. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Ele está aqui para te abençoar. E você hoje não vai sair daqui sem receber a sua oração pela sua família. Os obreiros vão pôr as mãos sobre a sua cabeça e vai declarar a bênção de Deus sobre a sua família e nada mais. Se você quiser que faça uma oração específica, chame o pastor, o obreiro, fica à vontade também. Amém? Venha rápido para nós não prolongarmos mais esse culto nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, aleluia, as famílias que aqui estão, para serem abençoadas, meu Pai, também. Eu creio, ó Pai, que elas já foram abençoadas por estarem aqui cultuando o Senhor. Mas Deus, nós sabemos que a oração, a imposição das mãos, ela confirma, ó Pai, a bênção do Senhor. E que todos os lares aqui representados possam estar saindo daqui esta noite com a bênção, com a graça do Senhor, para se livrar, ó Pai, dos males que estão acontecendo nesta terra. Para que, ó Pai, as famílias aqui nesta noite possam fazer como fez também, ó Pai, o profeta Miqueias, que disse que iria olhar para o Senhor, que iria esperar no Deus da sua salvação, que Ele ouviria. Meu Deus, que nós continuemos a esperar o Senhor. Nós sempre falamos que esse esperar não é um esperar parado, é um esperar, ó Pai, naquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor disse também que iria fazer, que ia vir buscar a Tua igreja, que ia arrebatar, ó Pai, a família de Cristo na terra, reunida, ó Pai, em Teu nome, reunida, ó Pai, em torno da Tua palavra, esperando, ó Pai, a bem-aventurança deste dia que há de se manifestar na vida daqueles que acreditam, ó Pai. E eu tenho visto nesta igreja, meu Deus, famílias, ó Pai, embora não somos muitos, mas as famílias que aqui existem, ó Pai, grande parte delas tem perseverado, tem acreditado, tem gostado de ouvir a Tua palavra, tem vindo aos cultos, Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, estar a cada dia abençoando mais. Que o Senhor possa estar a cada dia operando mais nessas famílias, ó Pai, que aqui buscam, ó Pai, por alguns membros também, que se encontram afastados, ó Pai, outros nunca se converteram, mas nós acreditamos que pessoas aqui ainda, ó Pai, testemunharão de conversão de membros da família. Então vai abençoando agora, vai tirando todo o mal do lar, vai tirando tudo aquilo que impede o Senhor de operar. Meu Deus, que todo obstáculo, ó Pai, que toda pedra de tropeço seja tirada em nome do Senhor Jesus Cristo, que impede o Teu agir, para que as famílias sejam verdadeiramente, ó Pai, livradas do mal desse mundo, livradas, ó Pai, das doutrinas diabólicas, livradas de Satanás. Meu Deus e meu Pai, vai abençoando, vai operando, porque o Senhor é Deus nos céus e Deus também na terra, e nós sabemos que o Senhor, ó Pai, se faz presente em nosso meio, e aonde os Teus servos, ó Pai, estão tocando as mãos no alto da cabeça, que famílias sejam, ó Pai, livradas, abençoadas, ó Pai, que aquilo que elas precisam, que aconteça na vida delas e de seus membros familiares, ó Pai, possa acontecer em nome de Jesus. Vai agora operando com o Teu poder eficaz, com o Teu poder, ó Pai, que faça com que tudo aquilo que o adversário projeta, ó Pai, seja desfeito, seja lançado por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai assim trabalhando, vai operando, ó Pai, que meio a esta oração, vai, Senhor, operando com todos
os livramentos que o Senhor tem para as famílias, meu Pai, que aquilo até mesmo que nós não estamos vendo, oh Deus, nós sabemos que o adversário, ele é articulador, ele é paciente também, ele trabalha com afinco, com maldade, com malícia, ele é maquiavélico, ele fica, ó Pai, constantemente tentando derrubar famílias, ó Pai, atacar membros de famílias, ó Pai, que estão afastados, como eu disse, ou até mesmo nunca estiveram na tua casa, nunca aceitaram o Senhor. Mas, meu Deus, eu vou orar ao Senhor para que venha o teu livramento sobre essas famílias, sobre esses membros, ó Pai, que se encontram talvez no mundo e fora, alguns, ó Pai, de famílias aqui representadas, alguns se encontram afastados, alguns se encontram talvez, ó Pai, num lugar de perigo neste momento. Eu vou orar ao Senhor para que envie o anjo do Senhor neste lugar e livre, ó Pai, possivelmente esse membro de pessoas que estão aqui, de famílias aqui representadas, ó Pai, do perigo, da astuta cilada do adversário de Satanás. Assim, meu Pai, que venha sobre nós agora o batismo de livramentos das nossas famílias, ó Pai, espirituais, físicos, ó Pai, e em todos os aspectos. Assim eu oro e abençoo também a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Todos aqui já aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador, né? Glória a Deus. Se coloca sobre os pés, você pode. Olha, eu creio que essas famílias aqui que foram violentadas e que estavam em Deus, de alguma forma elas foram abençoadas. A Bíblia não lá, mas eu creio. Amém? Porque como nós vimos, a palavra de Deus faz bem e não mal àqueles que são retos. Mas aqueles que fizeram a maldade não foram abençoados. Então que nós possamos fazer o melhor para Deus, pelos nossos semelhantes, para que a bênção de Deus esteja verdadeiramente sobre a nossa casa, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Sábado nós temos a vigília. Amanhã tem oração no monte. Da porta da igreja nós saímos às 19 horas. Se você puder, venha. Irmã Fátima tem ido conosco, na medida possível dela, né? Nos cultos, nos lares, né? Com certeza ela tem visto. Irmãos, isso é acolher. Fizemos um culto na casa, né? Já fizemos 2 cultos na casa da nossa irmã Jéssica. Às vezes tem pessoas que você sabe que precisam de culto na casa dela, pessoas que precisam ser alcançadas pelo bem, para que o mal não vai destruir elas. Então, não retenha a sua mão, a sua boca, convide, vá a essas pessoas, fale para a igreja, né? Convide com essas pessoas para nós estarmos ganhando almas para o Senhor, que nós acreditamos que esse ano, embora muitas lutas nós passamos, como os outros também, vai ser um ano que ainda muitas aulas nós veremos nesta igreja nova, pelo poder do Evangelho e da oração. Amém? Então, sábado, a maior oração do monte, 19 horas da noite, você ainda pode ver. Sábado, vigília, a partir das 11 horas. Se você quiser chegar um pouquinho antes, tudo bem. Às vezes nós esperamos um pouquinho. E de madrugada, quando acaba a vigília, 2 e pouca, nós levamos os irmãos, né? Os irmãos que têm carro aqui, tem levado os irmãos para casa, porque ninguém fica andando de madrugada pela rua. Então, se esse é o problema, por você não vir, pode vir que nós assumimos esse compromisso com você. Amém? Faça assim com as mãos em forma de prancha. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada irmão com o teu amor, com a tua graça e com a sua doce consolação do Espírito Santo, que ela nos console, continue nos consolando de todas as tristezas, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus mais uma vez, porque Ele merece. Amanhã, sábado, não tem culto de jovem, nem domingo a sua Bíblia dominical por causa da oração da vigília. Amém? Então vai embora, você dá a paz do seu irmão, nosso irmão Claudiano, salve ele,